Galera, aqui é o Tarcísio e vamos aqui de um gameplay rapidinho. E esse é um gameplay muito especial porque ele é do primeiro jogo que eu escrevi, que foi um jogo solo. Eu comecei a escrever ele para grupo. Eu sempre gostei muito de skate. Eu nunca joguei Tony Hawk, eu não faço ideia do que as pessoas estão falando quando elas falam disso. Mas eu sempre gostei muito de skate. E, e andei um tempinho, nunca fui bom, nunca fui nem um pouco bom, na verdade. Mas, logicamente, quando eu me interessei em voltar a criar jogos e fazer e jogar RPG solo, o skate, logicamente, foi uma coisa que eu cogitei. E eu fiz esse jogo, que é o Skateboard Competition, que é um jogo de 2016. Olha só, já tem 4 anos. E uma curiosidade que pouca gente sabe. Eu comecei a fazer alguns jogos bem antes de montar comunidade nem nada. E teve um jogo meu que uma pessoa pegou o documento, apagou o meu nome e colocou o nome dela. E isso aconteceu com um jogo meu e depois teve um outro que também apagaram, não colocaram nome nenhum, mas apagaram o meu nome. Isso bem antes, nem teve circulação nem nada, mas eu fiquei pé da vida, então eu comecei a fazer isso. Não sei se eu ia ser preso. Eu inventava um registro aqui na Biblioteca Nacional, colocava qualquer número, eu inventava um número muito aleatório e colocava no documento só para as pessoas acharem que isso estava registrado de alguma forma. E realmente, depois que eu fiz isso em alguns documentos, eu não sei se eu podia ser preso por conta disso, mas enfim, na época pareceu uma ideia boa. Ai, meu Deus do céu. Então, tem alguns documentos meus antigos que tem essa coisa de registro e tal. E eu pegava. Geralmente eu pegava de livros antigos, de livros velhos, que eu sei que ninguém ia consultar, e se consultasse ia cair um livro X, assim. E. Ou inventava mesmo um número muito absurdo. E realmente, por coincidência ou não, os meus jogos pararam de ser compartilhados e outras pessoas pararam de querer tomar posse dos meus jogos. Hoje em dia é mais fácil você provar, você faz um post e tem a data do post e tudo mais. Na época eu praticamente nem frequentava Facebook, tinha o Facebook, mas quase não frequentava. Enfim, ele é um RPG de skate. Ele não é um RPG narrativo. Você não cria uma história com ele. Então, talvez, se você se sentir mais confortado, se teu coração doer menos, encare isso como um board game solo. Ufa, Tarcísio, agora o meu ódio passou. Então é isso. E eu vou fazer uma jogatina aqui. Ele é um jogo que ele trabalha com a parte de manobras. Eu fiz toda uma pesquisa de manobras. Vou apresentar no geral. Você vai criar o seu skatista. Ele só tem 2 atributos. Habilidade, que é a capacidade dele de fazer manobras. Quanto maior, mais habilidoso ele é, sendo que no começo o máximo que ele pode ter é 5. E acerto, o que é acerto? A capacidade de improvisar no meio de uma manobra. Porque no skate é muito comum você começar uma manobra, um detalhezinho que vai para um lado, para o outro, 1 centímetro a mais ou a menos, já ferra com a sua manobra quem anda de skate. Então você pode fazer um teste de acerto para tentar corrigir a manobra. E muitas vezes nesse teste, nessa correção, você acaba fazendo uma coisa mais legal do que seria a manobra original. É muito do skate, de quem pratica skate, é essa de você consertar uma manobra no meio e às vezes acaba saindo um negócio que você nem tinha pensado. Você tem 8 pontos para distribuir entre esses 2 atributos. Eu gosto de começar com um personagem equilibrado, 4 de habilidade e 4 de acerto. Você pode começar com 5, que é o máximo que você pode colocar no atributo, e 3 no outro, ou qualquer combinação que dê 8 final, desde que um atributo não seja maior do que 5. E aí você vai escolher uma pista. Tem vários tipos de pista aqui. Pista padrão, que não tem modificador de dificuldade. Pista improvisada, radical, extrema, selvagem. Você pode escolher ou você pode rolar na tabela. Eu sempre vou começar na pista padrão, porque primeiro eu vou treinar as manobras. Esse é um jogo que você pode treinar as manobras antes de ir para campeonato. Ele tem regras para campeonato. Ah, mas como é que é campeonato sendo que você está sozinho, Tarcísio? Tem umas regras.
Gente, eu não conhecia quase nada de RPG solo nessa época, tá bom? Meu conhecimento de RPG solo, ele era Fortaleza de Berdolock, Pocket Dungeon e eu acho que nem tinha lido Mythic ainda nessa fase. Então vamos na parte de manobras de treino. Você vai treinar. Quando você... E tem outra coisa também, né? Você vai tentar fazer a manobra. Já vou falar qual que é a mecânica. Você vai tentar corrigir. Caso você nem consiga corrigir ela, você sofre uma queda e aí você pode ter uma tabela aqui para determinar como foi essa queda. Pode ser uma queda sem muitas consequências, ou pode ser uma queda que te machuque ou até mesmo te deixe fora por vários e vários meses. Como funciona? Bom, na parte de treino, ele tem duas modalidades, a modalidade treino e a modalidade competição. A modalidade de treino é bem simples, você escolhe o tipo de pista que você quer praticar. Esse tipo de pista ele vai modificar a dificuldade de cada manobra. Uma manobra que é fácil numa pista é difícil na outra, a mesma manobra. A mais difícil é o que eu chamei de pista selvagem. Imagine como você quiser, que ela aumenta em 4 o modificador. Vou começar com a pista padrão, que não tem modificação nenhuma. E aí você vai escolher as manobras. Eu fiz uma lista. Eu pesquisei, fiquei analisando o que eu tentava fazer na época e pesquisei em sites de skate mesmo. Então tem 30 manobras esse módulo básico. Tem o nome dela, slide, tem a descrição dela, como é que ela funciona na prática, sem muito jargão de skatista. Eu descrevo mesmo, o skate dá um giro para cá, faz aquilo. Ele tem uma dificuldade e tem um número de pontos. Esses pontos seriam o tipo de XP. O que você vai fazer? Você vai escolher a manobra, você vai testar sua habilidade. Você vai para a pista fazer essa manobra, realizar. Você vai jogar um dado, um D6, somar a sua habilidade e tem que dar o valor igual ou maior do que a dificuldade da manobra. Simples assim. Se você conseguir, você ganha o ponto de experiência. Quando você acumula 50 pontos de experiência, você sobe de nível e aí você pode aumentar a sua habilidade ou o seu acerto. E a cada 50 pontos você vai aumentando. Por exemplo, vou começar aqui com um slide. Bem iniciante mesmo. Ele tem dificuldade 8 e ele dá 2 pontos. Deixa eu ver se eu tenho um dado aqui. Eu vou ter que pegar um dado. Fazer uma pausa para pegar o dado. Peguei o dado aqui, vamos lá. Então o slide... Vou fazer o frontside slide. Tem a descrição aqui, não vou ficar falando muito. Esse documento está disponível lá na nossa comunidade Solo RPG. Ele tem dificuldade 8. Eu tenho habilidade 4. Não tem modificador da pista, então vou jogar um dado. O resultado do dado mais a minha habilidade tem que dar 8. Nesse caso, eu tenho que tirar 4, 5 ou 6. Tirei 2, eu não consegui. Quer dizer que eu sou um skatista iniciante. Comecei a manobra e não consegui. Eu posso ficar por isso mesmo e não acontece nada. Ou eu posso tentar corrigir a manobra no meio. E aí vem um teste de acerto. O teste de acerto, ele é a mesma dificuldade da manobra mais 1. Então nesse caso é 9. Eu vou tentar fazer só para mostrar. Vou ter que tirar o dado mais o valor de acerto, que também é 4, tem que dar 9 ou mais. Se eu conseguir, eu corrijo e, por causa dessa manha que eu peguei, em vez de 2 pontos, eu ganho 1 ponto extra. Ou seja, um acerto ele confere mais pontos. Agora, se eu errar, eu vou cair, e aí eu tenho a tabela de queda que eu posso, inclusive, me machucar seriamente. Vamos lá, então. Tirou 3 com 4 dá 7, eu não consigo. Então eu caí logo na primeira manobra. Eu vou aqui na tabela de queda. Você pode adaptar essa tabela. Eu coloquei uma queda bem... Essa queda, geralmente eu uso só para... Essa tabela de queda aqui é só para competição. Para a tabela de
de treino, eu só uso 1 e 2. Então se cair 1, é uma queda normal, nada acontece. Se cair 2, eu fico machucado e tenho uma penalidade de -1 na próxima manobra. Caiu 6, então nada acontece. Se é um campeonato é diferente. Campeonato, se eu tirar 4 ou mais, eu fraturo e estou fora da competição. Então não consegui, vou para outra manobra. Vou pegar uma manobra fácil. Vou pegar aqui o Nose Wheelie, que é uma manobra bem de iniciante, nem é bem uma manobra. É você anda equilibrando-se só nas rodas dianteiras. Então você pega, o skate vai meio assim, nas rodas dianteiras. Ele tem dificuldade 7, ele me dá só 1 ponto. Vou jogar o dado, somo a minha habilidade e tenho que tirar 7 ou mais. 4 mais 4 dá 8, consegui, então já tenho 1 ponto de experiência. Eu posso ficar fazendo várias vezes a mesma manobra só para ganhar experiência. Então ele também é um jogo de gestão de recurso. Aqui no final tem a lista de todas as manobras que eu pesquisei. Então são aqui, ó, todas essas manobras com a descrição e tudo são bem básicas, porque eu estou considerando que é um skatista iniciante. Eu fiquei de montar uma lista de manobras avançadas, mas já faz 4 anos ainda não fiz isso. Se alguém se animar, eu posso até fazer. Esse é o modo treino. Você vai fazendo manobras, escolhendo a manobra que você quiser, testando, se machucando, até somar 50 pontos. Quando você soma 50 pontos de experiência, você sobe de nível. O que acontece? Você pode aumentar em 1 ponto ou a habilidade ou o acerto. Por exemplo, se eu fizer 50 XP, eu posso de repente ir para habilidade 5 ou para acerto 5, que já aumenta muito a minha chance. Aí mais 50, mais 1 ponto. Então, é assim que funciona. A qualquer momento, subindo de nível ou não, você pode participar de um campeonato. Como funciona um campeonato? Primeiro, você vai sortear em que local vai ser esse campeonato. Aí tem que sortear que pista. Caiu 6, é numa pista padrão, um campeonato basiquinho aí, então não tem modificação. Mas se é um jogo solo, quem são os outros concorrentes? Você sempre vai competir com outros 3 concorrentes. O campeonato eu sigo o seguinte padrão. Não é o padrão oficial, não é o padrão olímpico. Mas você vai competir com 4 outras pessoas. E essas 4 outras pessoas, elas são assim, ó. O primeiro concorrente, ele vai ser mais habilidoso do que você. Então ele vai ter a sua mesma habilidade mais 2, o seu acerto mais 2. O segundo concorrente, ele é um concorrente menos habilidoso que você. Então ele tem a sua habilidade menos 2 e o seu acerto menos 2. E o terceiro concorrente é alguém que possui a mesma habilidade que você. Ele tem os mesmos atributos e igualmente sem mudar nada. E como é que funciona a manobra? Cada concorrente vai fazer 4 manobras. Ah, mas você vai escolher? Aí que não, eu posso escolher as minhas manobras. Os concorrentes eu vou jogar aqui nessa tabela, que vai de 5 a 30, então você pode jogar 5d6, 5d6 é 5d6, e vai dar um valor de 5 a 30. Eu coloquei as manobras mais complicadas e que rendem mais pontos aqui no meio, porque vai dar mais valores aqui, vai dar poucos valores no começo e poucos valores no final. E no final estão as mais perigosas e que rendem mais pontos. Nesse caso, o fato da matemática de 5d6 não ser uniforme facilita bastante. Porque o cara num campeonato oficial dificilmente vai dar um slide ou um ollie, que é a base de tudo. E aí você sorteia, primeiro concorrente, aí você sorteia, tá? Com os dados vai sorteando as manobras que ele vai fazer. Faz isso para cada um. No caso do seu skatista, você decide. E aí você vai rolar para todo mundo, sempre com a regra de que toda vez que num campeonato, toda vez que a pessoa errar uma manobra, ele vai tentar consertar, logicamente. Então, sempre fazendo teste de habilidade e acerto, rolando, e no final, quem fizer a maior pontuação ganha. E aí o ganhador, ele
ele ganha o campeonato e aí ele passa automaticamente de nível, ou então ele simplesmente soma os pontos que ele fez aos pontos de experiência que ele já tem. E é isso, galera. Basicamente é isso. Um jogo bem simples. Eu gosto muito dessas regras. Elas são bem datadas, né? Mas na época, por incrível que pareça, gente, eu não conhecia muita coisa, não. Eu, eu tava lendo pouca coisa de RPG mesmo. E realmente, na verdade, assim, fora o que o pessoal produz assim mais independente, eu não sou aquele cara que fica correndo atrás de sistema para ler e tudo. E em 2016 era menos ainda. E esse é o jogo, gente. Ele é bem primário, foi o primeiro jogo que eu realmente montei solo, mas acho que pro primeiro jogo ele até que ele tem a sua diversão. Eu nunca consegui ganhar nenhum campeonato, eu sempre quebro o braço. Na queda ali você pode quebrar o braço. E de vez em quando eu ainda pego pra jogar. Eu coloco alguns vídeos de skate que tem no YouTube, fica rolando, sempre aquelas músicas típicas de skate e tudo mais. E é uma diversão bacaninha. E o meu skatista aqui, que eu fiz esse desenho tosco, baseado nesse outro aqui, ele é o John McKean. E é isso. Esse é o Skateboard Competition. Um jogo tosco pelo qual tenho muito carinho.